Olá, gente amiga, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. É um prazer entrar na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Esse é o Socialcast. Hoje eu estou aqui com um convidado que eu esperei muito, eu sonhei muito, desejei muito estar aqui com ele, falando, batendo esse papo abençoado. E o Senhor, ele preparou essa agenda. Quero aqui agradecer ao meu amigo Toledo, lá da cidade de Mirandópolis, que fez essa conexão e essa ponte. E eu estou muito feliz com esse momento. Antes de tudo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal da Associação Cristã Servir, onde nós realizamos uma prestação de contas mensal dos nossos serviços e projetos, e com certeza a transparência, ela traz para você uma credibilidade de que você está investindo no lugar certo. E eu espero que esse tempo de qualidade que eu vou ter aqui hoje com o Padre Orlando possa edificar a sua vida, a sua casa e a sua família, e que você possa usufruir, desfrutar, porque eu quero desfrutar. Eu estou aqui para desfrutar da presença dele, daquilo que o Espírito Santo vai ministrar através da vida dele. Eu espero, Padre, que a gente tenha um bate-papo muito abençoado. Com vocês, o Padre Orlando Maffei, é isso? Maffei mesmo. Deus abençoe, dá uma boa noite e vamos embora. Então, boa noite para você, Marcos. Com toda certeza, para mim foi um prazer muito grande. Eu nem esperava. Eu falei, mas quem que é esse cara? Né? Como que ele me achou? Como ele me encontrou? Como ele me achou? Né? E depois, conversando, a gente falou, puxa vida, né? Esse mundo é tão grande, tão belo e ao mesmo tempo tão pequeno. A gente acaba se encontrando. Foi um prazer muito grande mesmo você ter lembrado de mim e agora poder estar aqui pessoalmente com você e com todos aqueles que vão nos acompanhar. Glória a Deus. Gente, eu o conheço desde a cidade de Araçatuba. O padre não me conhecia, mas eu conheci o trabalho dele. Inclusive, a gente estava batendo um papo aqui antes. O padre já era muito falado na nossa igreja evangélica lá em Araçatuba à época, tá bom? Então é um prazer muito grande a gente poder estar recebendo o senhor hoje aqui, a sua equipe, né? O padre trouxe a equipe dele aqui também. Sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe vocês também. Amém. Padre, vamos falar então quem é o Orlando, quem que é o garoto Orlando, como que é a tua formação ali de família, como que se deu tudo, o seu chamado, o seu ministério, conta um pouquinho pra gente, só pra gente criar um alicerce aqui pro nosso bate-papo. Tudo começou quando eu ainda era bastante criança, né? Eu era uma criança muito, mas muito mesmo doente, enferma. Eu não falo assim que eu não podia passar perto de um hospital que já me chamavam para dentro, porque olha, era uma criança bastante enferma. E Deus realizou e fez grandes coisas na minha vida. Primeiramente, o nascimento. Eu nasci, veja bem, na roça, no campo. A minha mãe, de 7 meses, sem esperar, sem perceber, quando viu, estava chegando o Orlando. Então, foi uma coisa assim inesperada, sem nenhum recurso.
Então, a minha vida, o meu nascimento já é uma grande graça, já é um grande milagre, já é uma grande bênção de Deus. Portanto, todos os dias, em todas as celebrações que eu faço, em todas as minhas orações que eu faço, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo privilégio de poder viver, sabe, viver nesse mundo com saúde. Como eu tenho saúde hoje, tudo isso daí me ajuda demais mesmo. E depois eu tive um tempo mais afastado, assim, porque a gente morava no sítio, na roça. Então a gente fez a evangelização, a catequese e tudo. Mas depois a igreja era só na cidade. Cidade. Então depois que começamos a estudar, fazer aquele tempo era da quinta, oitava série, aí a gente foi para a cidade estudar. A perua ia buscar, porque aquele tempo não tinha como ir. Depois começou a perua buscar no sítio e tal. Aí a gente começou a participar mais da igreja. E eu sempre tive um sonho, sempre tive um desejo, sempre eu quis, desde criança, servir ao Senhor. Glória a Né? Deus. Era um desejo que eu tinha no meu coração, na minha vida. Eu me sentia verdadeiramente chamado, convidado por Deus para esta missão. E o que tudo mudou na minha vida foi através do profeta Isaías, porque como criança, jovem, eu tinha uma série de limitações, eu achava que não tinha muita capacidade, tinha vergonha do mundo e de mim mesmo, sabe? Mas era muito tímido demais. E aí, quando eu li um versículo da palavra de Deus no profeta Isaías que diz assim: Você é meu filho, eu te amo. Uau. Você é precioso para mim. Você é digno de estima. E por isso eu te amo. Uau. Tudo se transforma, Perfeito. sabe? A vida se transforma através deste versículo bíblico. Sabe? Tudo mudou. Aí eu comecei a fazer parte do grupo de jovens, a gente fazia as apresentações, coordenava. E aí, mais do que nunca, eu senti realmente esse chamado. Só por causa da questão de estudo, tudo, eu demorei um pouco para entrar no seminário mesmo, para fazer a formação. Foi com 23 para 24 anos que eu entrei, daí estou até hoje, né, Ah, nessa glória a Deus. missão Até a maravilhosa. eternidade. Eita, Glória a Deus do céu. Deus. E que importante, né? A gente crescer dentro desse ambiente onde Deus nos chamou, né? É. Onde você tem a convicção de que foi Deus que te escolheu. Deus me escolheu para essa missão. Deus me escolheu para isso. E eu quero perguntar para o senhor algo que eu sempre pensava assim, quando eu estiver de frente com ele, eu vou perguntar, de onde tem tanta energia, de onde vem essa... eu imagino que o senhor vai responder, mas eu queria que o senhor transmitisse isso para as pessoas. De onde vem essa energia que o senhor tem, essa vivacidade? O senhor é muito conhecido e na época de Araçatuba, as suas missas, era conhecida por ser um negócio avivado, diferente. De onde vem essa tanta energia? Para mim veio pela graça de Deus através do Espírito Santo, porque não Aleluia. tem outra explicação. Eu falei para você, eu era um garoto que tinha medo de tudo e de Era todos. tímido? Era tímido, Meu Deus. não conseguia falar. Eu lembro até hoje de quando eu era criança, deveria ter uns 4, 5 anos, na estrada passou um trator e eu corri para esconder, porque lá vinha o bicho trator. Eu pensei que era um devorador Olha de aí. crianças, Sim, sabe? Do bicho trator. sim. Então, eu era realmente muito tímido. Tinha vergonha de tudo e de todos. Tá? Então, é a graça de Deus. Deus age na vida da gente. Se a gente se abrir à graça de Deus, Ele vai agir. Ele vai trabalhar. Sabe? Às vezes, nós colocamos limitações na graça de Deus. Nós queremos a nossa vontade, o nosso desejo. E aí a gente impede um pouco Deus de agir na nossa vida. Mas se a gente se entrega totalmente, Ele vai fazer. E o mais importante de tudo, que cada um ele faz de um jeito. Né? Tem o seu jeito, que é único. Ninguém nessa vida vai ser uma cópia sua, não vai. Verdade. Vai ser você é você e acabou. Né? Com a sua missão, com a sua história, com a sua vida. Né?
Isso que vai fazer a diferença. E nós temos muito pouco tempo, né? A vida nossa, né, quem sabe chegue até os 100, mas o tempo é muito pouco. A gente precisa aprender a viver bem. E para viver bem, a gente tem que procurar viver, em primeiro lugar, em paz com a gente mesmo. Sabe? Amizade com Deus. Não basta ser filho de Deus. Tem que ser amigo de Deus. Tem que ser íntimo de Deus. Né? Tem que fazer o exemplo de Abraão, o exemplo de Moisés. Falava com Deus face a face. Verdade. Né? Essa conversa, essa intimidade, essa amizade por Deus. Né? Que todas as pessoas sentissem assim. Porque onde a gente estiver, a gente vai ser feliz. Verdade. Sabe? Não tem problema se A ou se B ou se C não gosta de mim. É um direito que a pessoa tem até de não gostar de mim. Sabe? Isso daí que não pode é atrapalhar a minha vida, a minha missão e etc. e tal. Né? Mas a gente deve fazer o possível para que aconteça igual acontecia no Ato dos Apóstolos. Né? Eles eram estimados por todos. Verdade. É isso que é lindo, né? Lindo. Então, eu, por exemplo, me sinto assim. Sabe? Se é os irmãos evangélicos, os irmãos espíritas, de outras igrejas, de outras denominações, até quem não acredita, sabe? Tem um carinho, tem um respeito muito grande. Então é isso. Porque eu acredito numa frase de São Francisco, que ele dizia: muitas pessoas não sabem ler. Muitas pessoas não vão conhecer a palavra de Deus, mas eles vão ler o evangelho através da sua vida. Verdade. É magnífico. É tremendo. Meu Deus, gente. Eu falei pra mim, vou fazer uma confissão aqui. Eu falei pra minha esposa, eu falei: olha, se eu não tivesse religião nenhuma, eu ia ser católico por causa do padre. É sério, eu ouço, eu gosto demais, gente. Eu tô muito feliz, de verdade. Eu tô realizado por participar desse Socialcast hoje. Gente, o que eu queria falar para vocês? Deixa aqui perguntas, se você tem alguma pergunta para o padre, se você gostaria de saber alguma coisa. De repente você é de Mirandópolis, nós temos um público lá. De repente você é de Andradina, qualquer lugar que você esteja nos vendo, deixa aqui suas perguntas ou alguma experiência que você teve com o padre, que seja edificante aqui para o nosso momento. Vai ser um prazer a gente poder ler o seu comentário aqui daqui a pouco, tá bom? Padre, vamos lá, vamos prosseguir então. Eu também fui uma criança muito tímida, eu me identifico demais com a sua história, também fui criado num ambiente de cidade muito pequena. E eu lembro que a primeira vez que eu li a escritura em público na igreja, eu li uma passagem do Êxodo. Só que eu era tão vergonhoso, tão tímido, que eu colocava a Bíblia assim para esconder o meu rosto e eu lia Exodo. Eu quero abrir a Bíblia e Exodo. Mas foi uma festa, todo mundo ali dando risada, mas era um incentivo que os meus pais me davam para poder realizar aquilo que era o chamado de Deus para minha vida ali como também criança. Aconteceu algo quase igual. Parecido. Parecido, bem parecido. Porque, no caso nosso, na missa a gente tem o salmo. E o salmo é sempre com refrão. Sabe? A gente não lê inteiro. Certo. Sabe? E o dia que pediram para mim ler, eu falei: beleza, vou Deixa proclamar comigo. a palavra, deixa comigo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei em cima e parei embaixo. Não dei espaço para nada. Chegou minha vez. Rapaz, daí a turma chegou depois, eu falei: arrasei, né? A turma falou: por que o senhor não fez o refrão? Eu falei: tinha. E tinha. Ai, Deus. Glória a Deus. É parecido mesmo. Vamos lá então, padre. Agora trabalhando essa semana, que a gente está trabalhando aqui no nosso programa, e eu tive em alguns podcasts também, e é um assunto que Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, eu acho que passa muito pelos nossos gabinetes, né, pastorais, pela sua vida também de atender pessoas. Eu queria que a gente ajudasse as pessoas agora que estão passando por esse momento de luto, principalmente como a gente falou, né, pensando em tirar sua própria vida, pensando com pensamentos intrusivos, não sabe como lidar com isso. Eu queria que a gente pudesse falar com essas pessoas a partir das Escrituras, a partir da nossa vivência no Evangelho, o que a gente pode contribuir com esses irmãos, com essas irmãs que estão passando por esse momento, nesse exato momento. Porque existe um grande preconceito, talvez, com relação às pessoas que têm esse desejo, esse sentimento, tá? Então, em primeiro lugar,
quando as pessoas chegam para conversar com o padre, para desabafar, para falar, elas vão achar que estão num erro absurdo, que estão no fundo do poço, que Deus nem está olhando mais. Geralmente, eu vou na Sagrada Escritura buscar e dizer: homens e mulheres de Deus já pediram e desejaram a morte. Né? Uma passagem bastante clássica é o profeta Elias, depois da batalha contra os profetas de Baal, que ele foi perseguido, né? Perseguido por todo o exército da rainha e do rei. Então ele foge, ele vai para o Monte Carmelo, né? Onde ele se esconde lá no Monte Carmelo. E depois que ele teve um encontro com Deus, depois que passou a, entre aspas, a tormenta, Deus chamou ele para o Monte Horebe. Então, nesse caminho, chegou um momento da vida dele que ele sentou debaixo de um junípero e pediu a Deus o quê? A morte. Senhor, tira a minha vida. Eu não suporto mais, eu não aguento mais. O que fez aquilo? A perseguição. A perseguição trouxe para ele o quê? Sofrimento. E ele estava nessa caminhada sozinho. Então ele se sentiu totalmente o quê? Desamparado. Verdade. Então, o clamor dele, o pedido dele a Deus foi o quê? A morte. Porque ele não tinha mais perspectiva. Você imagine no meio de um deserto, sem ninguém, sem comida, sem água, sem nada. O desespero tomou conta daquela vida. E aquela vida, então, pede a Deus que tire a sua vida, porque ele não suporta mais. Não suporta mais. Mas Deus sempre está de mãos estendidas àqueles que procuram por ele. Verdade. Sempre. Deus nunca cruza os braços. Nunca cruza os braços. E então, Deus envia quem? O seu mensageiro. Um anjo que leva até ele pão e água. E ele se alimenta, ele toma água e ele volta a sentar. E o anjo diz para ele: coragem, levanta, porque a caminhada, porque a vida é superior às tuas forças. É essa que é a questão. Muitas vezes, o que acontece com cada um de nós é isso. As batalhas da vida, as feridas da vida, às vezes é superior às nossas forças. Verdade. E aí que a gente se desespera. Sabe, o desespero que leva a pessoa a procurar encontrar um alívio aonde? No suicídio. Tem uma pessoa que é muito amiga minha, né? E eu conversando com ela, eu falei para ela assim que eu vim aqui hoje e tal, né? Que eu ia falar sobre isso, e eu perguntei, porque ela falou para mim, né? Conversando comigo, já falou, né? Quando eu atendi ela já numa, sabe que ela falou, agora aqui não tem mais outro caminho, vou até lá para mim, tá? E aí o que aconteceu? Ela falou a dor e o desespero. Então o que leva a pessoa a pensar é a dor e o desespero. Meu Deus. Né? E a pessoa se sente o quê? Sozinha. Pode ter gente, porque tem pessoas que não compreendem. Ou um termo que as pessoas usam muito, que elas falam, que as pessoas falam, isso é frescura. Né? Isso não é nada, isso é frescura. Mas só nós, cada um de nós sabe o tamanho da nossa dor. Não tem jeito de você saber qual é, sabe, o tamanho da minha dor. Verdade. Não dá. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o que Deus fez: acolher. A acolhida é tudo. É tudo. Nós falávamos de Andradina. Eu lembrei de um fato de uma mulher que estava passando por uma série de problemas, mas uma série de problemas mesmo. E eu estava bem
na porta da igreja, né, aqui em Andradina, quando eu trabalhei aqui, Legal. né? Quando eu trabalhei aqui, e aí eu vi aquela mulher toda meio desfigurada, cabisbaixa, né? E eu fui ao encontro dela. Eu estava na porta da igreja para entrar para celebrar a missa. Eu dei um grande abraço nela e falei para Deus, abençoe esta vida, né? Que Deus abençoe esta vida. E aí entrei para celebrar tudo. Na semana, lá vem a mulher para conversar comigo, né? Ela falou, padre, o senhor salvou minha vida. Eu falei, eu? É. Aquele abraço que o senhor me deu, Meu Deus. aquela acolhida que o senhor me fez, eu tinha decidido. Eu ia, aquele horário era bem horário de passar o trem. Eu ia para a linha de trem. Eu ia dar fim à minha vida. Meu Deus. Porque eu não suportava mais. O teu abraço, a tua acolhida me salvou, estou aqui. Meu Deus. E aí a gente começa a trabalhar com ela as durezas da vida, as dificuldades da vida. E a gente vai superando, porque é só de mãos estendidas, não tem outro jeito. Então, o primeiro passo é o acolhimento, né, padre? Acolhimento é tudo. Porque se você já for colocar Deus, isso não pode, porque Deus, porque... Não. É só mostrar na palavra que Deus acolheu aquele que desejou, que era homem de Deus, um homem de uma intimidade profunda com Deus, né? Por exemplo, outra pessoa, Moisés. Moisés é outro. Moisés é escolhido por Deus, é chamado por Deus para libertar o povo da escravidão, da opressão. E esse povo sai do Egito em direção à terra prometida, mas aí começa o quê? A dificuldade, as provações, né? Já eles chegam a declarar que eles estão muito arrependidos de ter deixado a escravidão. Verdade. Estão arrependidos, porque eles falam que eles estão num lugar terrível, que não tem comida, que não tem água, que não tem nada, né? Então eles têm aquele grande desejo de voltar. Lá nós tínhamos cebola, lá nós tínhamos batata, lá nós tínhamos carne, né? E aqui nesse lugar miserável, né? Nós não temos nada. Então, e as questões que vão surgindo, que vão levando para Moisés, principalmente aquilo que eles tinham, cabeça dura e coração de pedra. Eram uns revoltados, viviam murmurando, reclamando, lamentando, e principalmente de Moisés, que era o líder. Verdade. Chegou um tempo que Moisés também falou, chega, meu Deus, olha, tira a minha vida. Não dá mais. Não dá mais, não aguento mais, não suporto mais, tira a minha vida. Deus foi conversar com ele, porque Deus conversava com ele face a face, né? Falou, mas qual é o problema? Estão reclamando. Eles têm nojo do alimento, que era o pão sem fermento. Sim. Tem nojo, eles não suportam mais, não tem água, né? E o que Deus vai falar para Moisés? Pega seu cajado aí, bate no chão, bate na pedra. Água boa, água, sabe, que dá para matar a sede do povo, dos animais, etc. Né? E a comida? A comida, ele fala, então o problema é a comida, né? Se você não quer mais, está com nojo. Manda o quê? O maná. Né? O maná. Além do maná, as codornizes. Porque Deus sempre tem a solução para os nossos problemas. Verdade. Meu Deus, que aula! Rapaz, coisa boa demais, padre. Que testemunho maravilhoso. Hoje de manhã eu tenho um programa diário aqui também no canal. E essa semana eu estou falando, hoje eu falei sobre depressão. Aqui pela manhã eu usei o exemplo de Elias. Falei de Moisés, falei do próprio Jó. E falei um pouquinho do próprio Senhor Jesus. Ali quando ele vai para a questão do Gólgota, quando ele vai ali para o sacrifício, ele chama os seus amigos para orar com ele. E o texto diz... Monte da Agonia. No Monte da Agonia. E ele diz assim, olha, a minha alma está angustiada. Está numa tristeza uma tristeza, morte.
Entende? Então, Jesus, ele deixou as claras nas escrituras, né? Tá as Isso. claras pra gente. Poderia não ter deixado escrito, olha, Jesus estava angustiado, Elias pediu a morte, Moisés pediu... Não, ele deixou por quê? Porque nós, quando olhamos para as escrituras, a gente vê a expectativa de solução para nós. Isso. Quando você citou Jesus lá no Monte da Agonia, quando ele estava na situação mais difícil mesmo, diz a palavra, quem confortava e consolava? Os anjos. Nós fomos escolhidos por Deus, enviados por Deus, para ser um anjo na vida do Deus. É isso. O senhor foi o anjo lá que abraçou aquela senhora na porta da igreja. Exatamente. Um enviado de Deus para abraçar, para acolher, Sim. como quando Jesus chorava, né? Quando Jesus soava o quê? Sangue. Tão grande era a sua agonia. É aquilo que a pessoa disse para mim. A dor o quê? Insuportável. Meu Deus. Né? A única coisa que traz alívio é pensar no quê? Na morte. Na morte. E o anjo de Deus veio confortar e consolar Jesus, porque os seus amigos, os seus escolhidos, Pedro, Tiago e João, que deveriam estar com ele, acabaram o quê? Dormindo. E na vida das pessoas a gente acaba dormindo. Meu Deus. Fala mais, padre. Na vida das pessoas, às vezes a gente acaba dormindo. E pode ter alguém que morra porque a gente está dormindo. Exatamente. Meu Deus. Gente, é forte, hein? Eu sabia que ia ser forte, mas não achava que ia ser tanto assim, viu, padre? Gente, que presença de Deus. Eu estou muito feliz, muito feliz. E que a gente possa receber essa incumbência, essa missão de ser esses anjos enviados por Deus na vida das pessoas. E uma coisa que eu queria falar, padre, é que muitas vezes, principalmente, talvez dentro do ambiente da igreja católica não exista tanto, na igreja evangélica eu posso dizer que existe um mito e um preconceito. Uhum. Por exemplo, quando as pessoas chegam, é frescura, não, mas de novo, ela falou que vai tirar a vida de novo. Não, quem quer fazer não fala. Entende? Então tem muito disso, muito desses mitos ainda no meio do povo de Deus, no povo cristão. E eu queria que o senhor, com tanta experiência, com tanta graça de Deus que o senhor tem, falasse isso para o nosso público, que a gente pudesse ajudar essas pessoas. Como que a gente, como comunidade, como corpo de Cristo, a gente pode fortalecer uns aos outros para eliminar ou pelo menos diminuir esses mitos que nós temos entre nós? Em primeiro lugar, eu acredito que é acolher a pessoa sem culpar a pessoa. Sem julgamento. Sem julgamento. Sabe, tem uma máxima que eu costumo usar, não julgo, eu ajudo. Uau. Porque tem pessoas que vivem em situações muito extremas. Por exemplo, na área da homossexualidade, acontece muito suicídio entre os meninos. Porque são muito o quê? Julgados, tem a sociedade, tem tudo. Então, eu já tive a oportunidade, quando estava em Araçatuba, de atender algumas pessoas que perderam seus filhos por causa disso. Porque quando vai falar para o pai, quando vai falar para a mãe, já vem uma torrente de coisa. E às vezes, quando vai falar para a igreja, da mesma maneira. Isso é pecado, isso é erro. Primeiramente, você faz o quê? Você acolhe a pessoa. Certo. A pessoa tem que se sentir o quê? Acolhida, amada. Depois, o segundo plano, o segundo passo já é outra coisa, Sim. né? Já é a orientação. Sim. Mas o primeiro passo é acolher. É acolher, né? Que a pessoa se sinta acolhida, se sinta amada. Não, sabe? Você está ali para acolher e não para julgar. Essa não é a nossa missão. Nós não fomos escolhidos por Deus para julgar as pessoas. Verdade. Se a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 3, diz o seguinte, que Deus enviou o seu Filho único, o seu Filho unigênito, não para condenar, mas para salvar. É isso. Essa é a nossa missão, salvar vidas. Verdade. E não deixar morrer, e não deixar perecer.
Nós temos que salvar vidas. Vidas, aquilo que eu falei para você, vida é só uma que eu tenho, é preciosa, sabe? É um privilégio viver. E passa rápido, né? E passa muito rápido. Então é isso. Não julgar, não julgar. O que eu tenho falado aqui na igreja que eu sou pastor, eu falo para as pessoas assim, eu acho que a igreja precisa ter mais mãos estendidas do que dedos apontados. Porque às vezes a gente olha para as pessoas, obviamente, aquilo que a Bíblia de Deus diz que é pecado e a gente vai tratar isso né, nesse segundo passo, mas a gente precisa criar uma comunidade de fé onde as pessoas elas tenham elas se sintam amadas, respeitadas. Uma das frases que eu sempre ouço o senhor falar, já assisti muitas. O senhor muitas. O padre nas redes sociais, o Facebook do padre é hypado, viu, gente? É top. Então, assim, uma das coisas que eu gosto muito que o senhor fala é sobre o respeito. Essa atitude de nós estarmos hoje aqui é uma atitude de respeito. A gente nunca tinha se visto pessoalmente, não nos conhecíamos pessoalmente. E o senhor, com uma forma tão gentil, tão acolhedora, tão amável, né, me fez me sentir tão à vontade. E a gente começou a falar pelo WhatsApp e criou esse vínculo para hoje estarmos aqui. Então, eu acredito que a gente precisa trabalhar as nossas comunidades para que as pessoas apontem menos o dedo e estendam mais os braços, recebam mais as pessoas. Exatamente. Sabe, porque é um processo, né? A pessoa se sentindo verdadeiramente amada, pronto, já você tira já um bloqueio, você tira um fardo daquela pessoa, como disse Jesus. Vinde a mim, você que está o quê? Cansado e fatigado com o peso do teu fardo, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Verdade. Isso. Meu Deus, que aula. Padre, tem duas perguntas aqui, deixa eu já colocar por senhor aqui, e depois a gente vai dando sequência ao nosso bate-papo. A Liliane Vieira, e a Liliane é muito sortuda, viu, gente? A Liliane já ganhou vários prêmios aqui, brindes, e hoje nós temos um brinde da Isa com Z, é invocada essa loja, né? Isa com Z, irmão. Nem Salomão teve uma Isa com Z. Brincadeira, gente. E aí, você precisa colocar a hashtag aí, a hashtag do dia, eu esqueci de falar no início, gente, é hashtag Isa com Z, para você concorrer. Colocando uma vez, você já entra pro sorteio, nosso sorteio é automático e no final a gente disponibiliza para você o link, para você saber quem foi o Felizardo ou a Felizarda. A primeira pergunta da Liliane, quais são os desafios que o padre enfrenta hoje em dia? Essa é a pergunta da Liliane para o senhor. Até eu mostrei para você um livro, né, dos pastores lá pastores, psicólogos, né, lá de Curitiba, e eles falam que são os padres e os pastores, que enfrentam praticamente as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. Sim. Né? Hoje, nós vivemos numa sociedade que é de muita cobrança. Por exemplo, você falou para o padre, nós alugamos aquele salão lá em Mirandópolis. Tá? Mas o objetivo nosso não é encher o salão, né? É cuidar de vidas. Porque o grande problema, a cobrança que tem, sabe, é que as pessoas, para ser bom, para ser um grande evangelizador, tem que acolher o quê? Multidão. Mas Jesus nos ensinou o seguinte, ele caminhava com um grupo pequeno. Verdade. Fantástico. Então é isso, porque a gente conhece as pessoas, a gente sabe o nome, a gente sabe dar valor para aquelas pessoas, sabe das situações como são. Então o nosso desafio é procurar verdadeiramente, sabe, comunidades que possam nos conhecer mesmo. Hoje nós temos uma facilidade um pouco maior, que são as redes sociais. Verdade. Né? O programa, né? Pode atingir muitas pessoas, muitas vidas. Isso é importante? É muito importante. Mas nada se compara ao afeto, ao toque, o abraço, né? nada, o olhar, né? O sorriso. Glória a Deus, é isso. Olha, gente, que maravilhoso, hein? A Isa com Z tá na live. Valeu, Isa, Deus abençoe. Uma outra pergunta aqui, para a gente continuar.
Padre, qual o seu personagem bíblico favorito e por quê? Olha aí. Eu amava e amo até hoje o profeta Jeremias, né? E também ligado ao profeta Jeremias, o profeta Oséias. O profeta Oséias tem uma citação muito linda, que o Senhor laçou com laços de amor. Verdade. A diferença, né? Porque às vezes a gente envolve as pessoas não com amor, mas nós fomos envolvidos, laçados, ou convidados, ou escolhidos com laços de amor. Quando você era ainda menino, eu já me estendia as mãos e caminhava com você, né? Verdade. É isso daí que é tão bonito. E o Jeremias, antes de você ser formado no ventre de sua mãe, eu te conheci, eu te escolhi. Então, a escolha que Deus faz não é depois do nascimento, igual as pessoas escolhem, esse ou aquele. Não, Deus escolheu a gente ainda no ventre da nossa mãe. Ele já tinha um plano, ele já tinha um projeto para cada um de nós. Aí um projeto de vida, um projeto de esperança. Como diz o profeta Jeremias, né? Eu conheço os meus projetos sobre vocês. São projetos de paz e de prosperidade e não de sofrimento. Glória a Deus. Coisa linda, gente. Meu Deus, olha, o povo começa a fazer pergunta, deixa nós conversar, gente. Depois vocês fazem pergunta. Padre, os cristãos são a maioria no nosso país. No entanto, vemos que nossa sociedade piora a cada dia. Como o senhor analisa isso? É a primeira pergunta. Piorou a qualidade dos cristãos? Irmã, vai devagar. Filho, eu acredito que são duas coisas bem distintas. Certo. Os fariseus. Os fariseus eram um grupo muito religioso. Certo. Religioso mesmo. Tá? E, no entanto, eles foram os grandes responsáveis por condenar e executar Jesus, junto com os mestres da lei, com os doutores da lei, com os anciãos, sabe? Uma coisa é ser religioso. A outra coisa é ser de Cristo. Uau. A gente tem que saber distinguir. Distinguir. Não basta ter uma sociedade aparentemente religiosa, mas a gente está distante, longe daquilo que Jesus pregou e anunciou, que é amar, que é respeitar, que é acolher. Né? Não basta levar o título, né? A nomenclatura, né? Sou religioso, sou isso, sou aquilo. Isso você pode levar, mas as tuas atitudes, as tuas ações são as de Jesus? Gente, bem respondido, hein? Ó, Padre Fera, glória a Deus. Tem mais perguntas, vamos deixar para depois. Vamos bater um papo aqui sobre o nosso assunto. Daqui a pouco a gente volta a interagir com vocês. Padre, eu queria fazer uma pergunta. Qual é a maior experiência, uma experiência, uma das, eu sei que são muitas, né? O senhor tem quantos anos já de padre? 20. Atuando? Mais de 20. 28. 28, quase 30 anos. Então são muitas experiências. Qual é a experiência que o senhor pode lembrar e trazer para a gente aqui, obviamente, como testemunho, a maior experiência, uma das maiores experiências de pessoas que o senhor atendeu, que procurou o senhor, ou que o senhor identificou e com essa perspectiva de morte, de depressão, de doenças mentais, o senhor pode dizer assim, olha, esse aqui foi um dos maiores testemunhos que eu vi o Senhor Jesus operar um milagre na vida dessa pessoa. Que o senhor pudesse compartilhar com a gente. Então, desde que eu sou padre, desde que eu iniciei, ou até mesmo ainda antes na formação, eu acredito que sempre foi, sabe, a acolhida. Porque a pessoa às vezes procura por você, ela procura assim, sabe, totalmente destruída, sabe? Isso aconteceu em Andradina, quando eu morava aqui, uma pessoa totalmente destruída, né? Ou pessoas totalmente destruídas. Aconteceu em Araçatuba, Guaraçaí e Mirandópolis. Então, para mim, a questão principal, o grande problema é você saber que
Nós que estamos na missão, a gente não tem hora. Não tem hora. Exatamente. Eu lembro de uma situação de uma pessoa lá de Araçatuba, que eles vieram chamar, eu era 2 horas da manhã, num desespero total, né, por causa de uma situação que estava acontecendo na casa deles. E quando eu cheguei lá na casa, quando eu cheguei na casa deles, era uma senhora amputada, ela não tinha as pernas, né? Só tinha os braços e estava na cama. Ela pulava dessa altura da cama sem pernas, sem nada, sabe? Numa situação limite que levou ela, a casa dela e a família e todos ao desespero, né? Sem saber onde ou como recorrer, né? E eu sei que eu cheguei lá e a partir da minha presença, da nossa conversa, depois das orações, então aquela mulher foi entrando novamente em órbita, né? Sim. E aí as coisas, sabe, encaminharam. Depois a gente teve a oportunidade de acompanhar. Quando eu estava aqui em Andradina, eu lembro até hoje de uma menina, ela tinha de 10 para 12 anos, uma idade assim. E ela também vivia numa situação limite. Às vezes, sabe, em referência à questão da sexualidade, a gente sabe que tem abusos, que tem, às vezes, de parentes, de familiares e tal, né? E ela vivia essa situação limite. E ela chegou para mim já que não tinha mais condição, né? E eu, primeiramente, falei, vem cá, sentei com ela, comecei a conversar, sabe? Aí ela começou a falar e a desabafar e tudo. E graças a Deus eu pude ajudar muito aquela vida daquela menina, sabe? Então eu sinto assim como um presente de Deus ter colocado eu na vida daquela menina, daquela mulher, homens, né? Pais, mães, filhos, né? E tantas outras situações que a gente pode, né, cuidar. Às vezes um olhar, um abraço, um sorriso, né, faz toda a diferença. No ano passado, eu fui fazer uma viagem, fui para Salvador, nós fomos de carro, depois nós voltamos e paramos em Bom Jesus da Lapa. E aí eu cheguei mais ou menos umas 7 horas da noite na cidade. Falamos assim, chegamos no hotel, falamos onde tem um lugar para a gente almoçar. E o cara do hotel falou, vai lá, tal, tal. Eu cheguei lá, tinha um senhor jantando. E ele me viu assim e ele perguntou, quem é o senhor? O senhor é um homem de Deus, tal? Eu falei, não, eu sou padre, tal, tal, né? Ele falou, o senhor é padre? Eu preciso conversar com o senhor. O senhor pode conversar comigo? Olha. Eu falei, posso. Aí eu falei, só terminando a janta, ele foi, sentou lá na sarjeta, assim, era bem alto, ele ficou sentadinho lá. A hora que eu terminei de jantar, eu falei, será que ele está esperando? Eu acho que ele foi embora, né? Ele estava me esperando. E ele falou, hoje eu preciso conversar com o senhor. Eu sou evangélico, minha família toda é evangélica, mas eu senti a necessidade de conversar com o senhor hoje. E não pode ser outro dia, tem que ser hoje. Para mim também não podia ser outro dia. Não dava para ser. Não dava para ser, né? E lá, olha, foi um dos mais belos atendimentos que eu fiz da minha vida. Uau. Então não tem dia, não tem hora e não tem lugar. Não tem. A nossa missão é igual a missão de Jesus. Jesus também não tinha hora, não tinha dia, não tinha nada. Estava sempre disponível. Meu Deus. Meu Deus, me deu uma tosse agora. Ah, Jesus, me ajuda. Joyce Martins, Joyce Reis Martins. Padre Orlando é um anjo na minha vida e da minha família, só tenho a agradecer.
Joyce Martins de Mirandópolis. É, conheço A ela. Danilo Raia, uma das pastoras aqui da nossa igreja. Ele diz assim: Padre Orlando é uma bênção e participou da minha infância. Olha só. A Simone está dando a paz. Falou: o Padre Orlando é uma bênção, glória a Deus. Muita gente, o senhor é muito querido, né? Graças a Deus. É, o pessoal tem um carinho muito grande mesmo pelo padre. Tem hora que eu falo, eu fico impressionado, impressionado. Porque na nossa igreja nós temos o Cerco de Jericó, sabe? E Sim. hoje eu sou uma pessoa já idosa, né? Já não tenho mais, né? Depois dos 60 anos você é idoso. E eu fico impressionado, mas impressionado. Eu estive em Birigui, estive em Araçatuba, Guararapes, aqui em Andradina e Guaraçaí, de ver o tanto de crianças e jovens que chega para abraçar o padre, para tirar foto, para, sabe, depois das celebrações. É uma coisa que impressiona. Eu estou verdadeiramente impressionado de ver o carinho. Porque se for mais pessoas mais jovens, tudo bem, a gente entende. Né? Na época que eu era jovem, tinha todo aquele vigor aqui em Andradinho, né? Fazer o carnaval com Cristo aqui, uma coisa muito maravilhosa. Mas eu fico impressionado de ver hoje em dia, eu com toda essa idade, e os jovens, as crianças, têm um carinho mas muito grande mesmo pelo padre. Né? Mas mostra que a história do senhor foi muito bem sucedida, né? Abraçando a Joyce, abraçando todo o pessoal aí. Tem bastante gente comentando aqui que É, o senhor fez e faz parte da vida, né? O padre, falando dessas questões do suicídio, que a gente está trabalhando contra isso, né? Para tentar ajudar as pessoas. O que o senhor falaria, além do acolhimento? Eu entendi, o acolhimento é muito importante, nós precisamos trabalhar as comunidades de fé para isso. O senhor recebeu lá no gabinete do senhor, no confessionário, uma pessoa que diz: olha, padre, eu estou com uma dor aqui que eu quero tirar essa dor de qualquer jeito, e hoje é o meu dia. Qual que é uma dica? O senhor já acolheu. Depois do acolhimento, qual que é o próximo passo? Que o senhor trabalha com ela? Deus, né? Que Deus não julga, que Deus não condena e que Deus sempre está de mãos estendidas, de braços abertos, como ele fala, né? Com braço estendido e mãos fortes para segurar você nessa situação em que você se encontra. É Deus, é a fé. Porque nós podemos falar tudo o que a gente quiser, mas nossas palavras são como o vento, Verdade. elas voam. Agora a palavra de Deus, ela toca, ela penetra, como ela chega a separar a medula, né? Verdade. É como uma espada. Então a palavra de Deus, ela encontra, com toda certeza, acolhida. E a pessoa se sente verdadeiramente amada, cuidada, protegida por Deus. É isso. Quando a pessoa já não se sente mais amada, é difícil. Agora, quando ainda a gente dá a oportunidade dela de encontrar o amor de Deus, a gente faz toda a diferença. Glória a Deus. Padre, eu gostaria que o senhor olhasse para essa câmera agora e falasse justamente para essa pessoa. Tenho certeza que o Espírito Santo está colocando várias pessoas aqui, pessoas que vão assistir posteriormente. E eu sei que o senhor vai liberar uma palavra de Deus da sua boca para essa pessoa. Diga uma palavra para ela. Justamente você que está pensando nesse momento, nesse exato momento, em tirar sua própria vida, achando que não tem solução mais para os seus problemas, achando que você encurralou num beco sem saída. E às vezes os sofismas, as vozes da mente, as vozes da serpente, as vozes estão pressionando você a fazer isso. Eu gostaria que o senhor liberasse essa palavra para essa pessoa. Olha, Deus escolheu você. Você é uma pessoa escolhida. Você não é fruto do acaso. Não. Você foi escolhida. E como escolhida de Deus, você é amada. Deus ama os seus escolhidos. E Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar da tua dor. Deus quer cuidar do teu sofrimento. Deus quer cuidar de você. Pode acreditar. E para isso sempre Ele vai enviar um anjo. E esse anjo, com toda certeza, vai te ajudar você
a vencer e a superar esse momento difícil que você está vivendo. Pode ter certeza absoluta, tenha certeza absoluta, que Deus não desampara. Nunca desamparou e nunca vai desamparar. A palavra de Deus mesmo diz: quem confiou no Senhor e foi abandonado, quem verdadeiramente buscou o Senhor e ficou desiludido, ninguém. Porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é bondoso, o Senhor é paciente. E Ele está sempre de mãos estendidas e de braços abertos para acolher, para cuidar, para proteger. Por quê? Aos olhos de Deus, você é precioso, você é digno de estima e Ele te ama. E Ele te vê como uma pérola de grande valor. Você não é a pior coisa deste mundo, você não é um lixo. Você é obra das mãos de Deus. E Deus, com toda certeza, faz a melhor obra, fez a melhor obra, que é você. Pode ser que você esteja insatisfeito com a sua vida, desesperado, angustiado, mas a palavra de Deus diz que dos corações aflitos, o Senhor está próximo e os liberta de toda angústia, de todo desespero. Pode ter certeza, Deus cuida de você. Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca vai deixar você sofrendo sozinho, sozinha. Ele, com toda certeza, estará cuidando de você. O dia e a noite, noite e dia. Pode ter certeza. Deus é contigo. Meu Deus, receba essa palavra em nome de Jesus. Que bênção, Padre. Eu sabia que ia ser bom, mas Deus sempre nos surpreende. Estou feliz, meu amigo. O Nando Tavares, ele está perguntando assim, quais são os maiores desafios? Eu acredito que o senhor já falou na primeira resposta. E as maiores recompensas da sua vocação. Qual a maior recompensa da vocação de um sacerdote? Para mim, é aquilo que Jesus falou. Deixa a tua casa, deixa a tua família, deixa tudo e vai. Né? Junto, tome a cruz também. Não vai abandonar a cruz. Que eu te darei muito mais. Meu Deus. Muito mais irmãos, pais, mães. Né? E no futuro o quê? A vida eterna. Então, não existe. Eu que já passei por vários lugares, é tão bom, mas é tão gratificante. No lugar que você for, que você estiver, você encontra essas pessoas, sabe? Verdadeiros irmãos, sabe? Verdadeiros pais, mães que estão junto. E a gente não sabe por que isso acontece. Por exemplo, o Adriano, a Edna, que estão aqui comigo. Eu não sei por que razão que Deus colocou essas criaturas na minha vida. Mas quando eu conheci eles, sabe, poxa vida, a gente parecia que já era, sabe? Já conheci de muito tempo. De muito tempo. Então, eu tenho verdadeiramente por eles um carinho muito grande. E junto com eles tem outras pessoas mesmo que, né, já mandaram até recados, fizeram parte. E eu nunca podia imaginar na minha vida que eu ia conhecer tantas pessoas como hoje eu conheço, como faz parte da vida da gente, como é importante isso daí, né? Sabe? Isso acho que é o maior tesouro que a gente tem, né? Meu Deus, coisa linda. A Lilian Contel, meus filhos são prova disso. A Michele Ozek, eu acho que é Ozek, Padre Orlando é o nosso pai espiritual. Nunca vi tanto amor em um sacerdote. Te amamos, Padre. É de Birigui. Olha, Birigui? A Lilian é de Que Birigui. legal, que legal. Olha, gente, tanta gente. Ela
tinha uma dificuldade muito grande também para ser mãe, ela e o marido dela e tal. E eles conseguiram, né? São, né, Olha que bênção. pais hoje. Marcelo e Cris, Padre Orlando é realmente uma bênção de Deus, Ah, o é Marcelo, uma luz nas nossas vidas, foi pelas suas mãos que voltamos ao caminho da graça de Deus. é verdade, são bênçãos de Rapaz, Deus. é Eles estão forte. junto com a gente, junto com o Adriano, com a Edna lá na batalha. Que São bênçãos de bênção. Deus, né, Marcelão? A Cris também, né? A Joyce Reis Martins dizendo assim, eu acredito nisso, que sou escolhida por Deus, de tanto ouvir só meu amigo Padre Orlando, que sou filha amada do Senhor. É, Obrigada, meu grande amigo, meu pai espiritual. Meu Deus. abraço, Joyce. Que Deus abençoe você, minha filhinha. Muita gente, Padre, muita gente aqui deixando os abraços, né? Meu Deus, que coisa linda. Até minha irmã de Bauru, eu falei que eu ia vir aqui hoje, ela falou, manda o link para mim, que eu quero te ver. Não sei se ela tá me vendo, mas... Que legal. Não, mas vai chegar. Se não tá vendo ao vivo, vai ver depois, né? Muita gente, temos 42 pessoas aqui, são pontos, né? Pode ser que seja mais pessoas. A Maísa Helena tá dizendo, o Padre Orlando fez parte da minha infância também. Ele é uma benção. Quanto amor ele tem com as pessoas. Glória a Deus. Gente, ó, não para, Padre, é muita gente. Oi, Padre, é a Andreinha. Você é uma Meu benção Deus na do céu, vida da minha família. Adeinha. Gente, Tinha o Ligeirinho também aqui, que eu vi que tinha um comentário. o Ligeirinho tá Ligeirinho aqui. também faz parte da nossa equipe. Ah, que legal, que legal. É o Bill. É o Bill? É o Bill. É o Bill. Esse Bill só me dá alegria. Captei a vossa mensagem, amado mestre. Ai, gente, olha, já passou uma hora, gente. Meu Deus, como o tempo voa. Ô, Padre, vamos partir aqui para a parte final do nosso programa. A nossa intenção é sempre trazer uma mensagem diretiva, é sempre focar naquilo que a gente pode contribuir com a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos. E eu gostaria de usar essa oportunidade que Deus está nos dando dessa conexão, que o Senhor pudesse falar com o nosso público aqui, uma mensagem de esperança, uma esperança não só para aqueles que estavam pensando em fazer algo com a sua própria vida e entenderam que a mensagem do Evangelho transforma, mas a esperança de poder ser um anjo na vida de uma outra pessoa. Queria que a gente pudesse construir isso com os nossos irmãos aqui. Que palavra que a gente pode dizer para eles? Olha, você precisa assumir essa responsabilidade de se tornar um anjo na vida de uma pessoa. Porque quem sabe nós, ou alguns de nós aqui que estão assistindo, estão dormindo enquanto outras pessoas estão perdendo a vida. Exatamente. Quando você faz essa ligação com o Evangelho, é isso. Muitas vezes nós fomos e somos escolhidos para ser um anjo na vida das pessoas. E às vezes a gente também, por causa de cansaço, por causa de preocupações tantas, a gente esquece daquilo que a gente foi chamado a ser. Porque nós fomos chamados a ser, na vida das pessoas, um anjo. O marido deve ser na vida da esposa o quê? Um anjo. A esposa deve ser na vida do marido o quê? Um anjo. Os pais devem ser na vida dos filhos um anjo. Não deve esperar um anjo de fora olhar para a realidade daqueles que às vezes sofrem no nosso lar. Né? Então, nós precisamos e devemos ser um anjo, um na vida do outro, aonde nós estivermos e com quem nós estivermos. Isso é fundamental, é essencial. Nós podemos até e gostaríamos até de ser anjo na vida de outras pessoas, mas eu acho que o mais importante é ser um anjo na vida daquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida. Isso é essencial, a responsabilidade nossa. E a partir daí, com toda certeza, as portas se abrem para que nós possamos ser anjo na vida de tantas outras pessoas. Muito bom. Corrobora com aquilo que eu tenho ensinado também aqui na Igreja Coinonia. Eu digo assim, Padre, as pessoas, elas... Hoje, todo mundo, eles querem servir as pessoas. Isso, graças a Deus, o brasileiro, ele é muito amável, ele é muito solidário, né? Ele é muito fraterno, ele quer servir as pessoas. Porém, às vezes, a gente deixa de servir as pessoas que estão perto em detrimento de servir a comunidade. E eu digo para as pessoas, não adianta você só servir fora se você não serve dentro.
E aí eu usei um testemunho que nós temos aqui. Um pai, ele disse para mim assim, pastor, a minha filha fez aniversário e ela me pediu para fazer um churrasco para ela. Só que eu já tinha dado uma festa de aniversário para ela. Eu falei, filha, pai já deu uma big festa para você, já tá legal. Não vou fazer aniversário não. Eu não vou fazer o churrasco. Aí ele veio num culto e eu tava ministrando, eu falei justamente isso. Falei, é engraçado, né? Às vezes a gente não faz um churrasco, não faz um macarrão para os nossos filhos, para nossa esposa, e a gente quer servir um churrasco com um macarrão para alguém de fora. Ou até comprar uma marmitex e dar para alguém que está passando fome na rua. E os nossos filhos, a nossa esposa que pediu, a gente não tem disposição de fazer. Ele ouviu aquilo e falou, meu Deus, não, eu preciso fazer um churrasco para minha filha. Ele voltou para casa e consertou isso. Então, o que que eu tenho pensado, e eu quero ouvir o senhor também, não faz muito sentido ou sentido algum se a gente serve muito para fora e não Nenhum, serve nada. nenhum. Por exemplo, aqui, citando o exemplo de ser anjo, você apresentou para mim o quê? O mercado solidário. Certo. O que é isso? Quando Jesus estava num determinado monte, em oração, e para lá foi um monte de gente, e ele pediu para Filipe resolver o problema daquele povo, que ele não queria ver aquele povo desmaiando pelo caminho. E Filipe, como que eu vou fazer isso? É impossível dar pão para tanta gente. Ele falou, mas entre vocês não tem nada? Temos aqui, mas é insuficiente. São poucos pães, são poucos peixes, mas traga lá. E aí o que Deus faz? O que Jesus faz? Toma aquilo e fala, é vocês. A responsabilidade é de vocês. E vai distribuindo, sabe? Aquilo que faz a diferença. Jesus poderia ter dito, já, a minha parte eu fiz, a minha parte é espiritual. Como você poderia dizer, mas aqui nós temos o quê? Um trabalho espiritual. Não, eu vejo as pessoas têm necessidades. Uau, é isso. Sabe, por exemplo, quando você apresenta a salinha, né, o consultório ali do dentista, né? Sabe que mexer num dente daquela pessoa, às vezes, sabe, vai dar uma autoestima que vai fazer a diferença pro resto da vida. Verdade. Então, isso é ser o quê? Um anjo, Um anjo na vida da pessoa. Meu Deus. Que clareza. Que aula. Eu vou repetir, gente. Se eu não fosse crente evangélico, crente não. Se eu não fosse evangélico, eu ia ser lá da igreja do padre. Ô, glória a Deus. O senhor é um precioso, viu? Obrigado, viu, padre? De verdade. Gente, eu tô bobo aqui. Eu tô bobo porque eu tô muito feliz mesmo. Era um sonho poder participar de um podcast com ele. Então, pra gente finalizar aqui, padre, nós temos bastante gente assistindo. Estamos batendo recorde hoje, viu, gente? Eu quero agradecer a vinda do senhor aqui, da sua equipe, né, que investiram, tem investimento de tempo, de conteúdo, de aprendizado. E eu queria que o senhor deixasse uma palavra de consideração final aqui para esse público que está nos assistindo, para os nossos irmãos evangélicos, para os nossos irmãos católicos, espíritas, para os nossos irmãos que ainda não sabem que são nossos irmãos, que ainda não reconheceram, né? Porque são os nossos irmãos, só não sabem, né? Só não sabem. Mas deixasse uma palavra de conforto, de fé, de esperança, né? Para essas pessoas. Não, isso daí é muito importante. Eu quero apresentar aqui, não estou fazendo propaganda, porque, né? Mas esse livro aqui para gente que atende as pessoas, né? Que cuida de pessoas, ele é muito bom. Mas ele é muito bom mesmo, porque ele traz um fundamento bíblico, né? Histórico, e faz uma análise, sabe, da psicologia, da psiquiatria, sabe? E traz tudo isso aqui. Então, para a gente, nesse tempo que nós estamos vivendo, você dá uma olhadinha, então, sabe? É muito importante. Então, olha, chegando ao final, já aos finalmente, para mim foi um prazer muito grande ser lembrado, né? Puxa vida, você ser lembrado por alguém e poder fazer parte desse momento foi para mim muito especial. O que eu quero pedir a Deus é que continue abençoando você, porque você tem essa missão e você tem um trabalho aqui que não é fácil, não. A gente sabe que a gente está à frente, né? Então, se Deus confiou estas vidas, esse trabalho a você,
é porque você, de fato, é muito especial. Né? As lutas, com toda certeza, virão. As batalhas vão vir. Qual foi o homem de Deus que não passou por lutas e batalhas? Verdade. Né? Mas o Senhor nunca desamparou ninguém. Da mesma maneira, você, sou eu, somos tantos outros homens e mulheres de Deus, né? Que foram chamados e escolhidos por Deus para uma missão. Então, a nossa missão é poder ajudar. Nós nascemos e viemos a esse mundo para ajudar, para cuidar de vidas. E cuidar de vidas é muito gratificante. Cuidar de vidas não tem preço, não tem valor. É muito bom. Ele vai se realizando como pessoa. A gente vai se tornando uma pessoa muito, muito, mas muito feliz. Eu até via um comentário que dizendo: a pessoa que olha para si mesmo, ela é triste. A pessoa que olha para o outro é feliz. Porque a felicidade está em olhar para o outro, em ajudar o outro, arrancar um sorriso do outro. Seja coisa simples, seja coisa mínima que for, uma brincadeira que você faça, né? Sabe, não é aquelas brincadeiras de zoar no outro, de desmerecer o outro, mas de fazer com que a pessoa se sinta bem, se sinta amada, se sinta valorizada, se sinta observada, né? Então isso tudo é bom. Então que Deus abençoe muito a sua missão. Sempre que eu puder colaborar, contribuir, estarei aqui. Pode contar comigo, Marcos. Muito obrigado. O prêmio vai para Mirandópolis, né? Ó, Já mandou a mensagem. Marcelo e Cris. Olha aí. Verdade. Já vai para Mirandópolis, ó. Mas, gente, Olha que benção, que Deus maravilhoso. você vai levar para ele, né? Ele mandou aqui, traz meu brinde. Depois eu nem tô sabendo. Pera, eu tô sabendo, acabou de saber agora. Olha, terra abençoada. A Michele Ozek diz assim: vem, pastor, visitar nossa igreja. Vai ser uma bênção receber o senhor aqui. É de Mirandópolis? A Michele, vocês conhecem? Uhum. É de Mirandópolis? É. Vamos sim, quero participar de um evento com o padre lá e vai ser Ótimo. bênção demais. Ótimo. Tá bom, gente? Eu quero aqui agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui até agora, que interagiram, que deixaram aqui as perguntas, que deixaram aqui também o abraço, as considerações com o padre. E eu agradeço demais mesmo e estou muito feliz por esse momento. Padre, que Jesus continue abençoando o Senhor, que o Senhor continue por muitos anos fazendo isso que o Senhor nasceu para fazer. Amém. Os escolhidos de Deus, né, como o Senhor, como a mim, como a tantos outros que o Senhor escolheu ao longo da história para tocar e mudar a vida de alguém, ser anjos na vida das pessoas. O Senhor transmite paz, a paz que Cristo, e é aquela paz que excede o entendimento. O Senhor é um homem que exala amor. Ouvi-lo e vê-lo à distância é bom, mas estar na mesa com o Senhor é fantástico, é formidável. E eu estou falando isso aqui de coração aberto e Muito gostaria obrigado. muito que o Senhor recebesse, sabe? Conta com as minhas orações. Obrigado. Conta comigo no que eu puder servi-lo também, servir a comunidade de vocês, eu estou à disposição. E agradecer realmente a participação de cada um de vocês. Foi muito boa a participação. A gente fica feliz de ver, sabe? Quando faz as perguntas, vai interagindo, né? Tão bom, né? É gostoso. A gente se sente mais próximo. Então é muito melhor. Muito obrigado. Que Deus abençoe, que Deus proteja e guarde. Vamos caminhar juntos de mãos dadas. É muito melhor. Ó, o padre tem uma saudação final, tá bom? Deus abençoe, obrigado por tudo. Até o próximo Socialcast. Fica agora com a despedida do padre. Tchau, meus filhos queridos! Aê, glória a Deus!